tipo de agência que a A4 é? Uma agência de propaganda, não é? É uma agência de propaganda e marketing, né? A gente atua em grandes campanhas e pequenas ações promocionais também. Depende dos objetivos, né? Do cliente, né? Mas hoje a agência é uma das maiores no estado, né? E como é que é feita a captação desses clientes? Sim, como é que o cliente chega na agência? A prospecção de clientes, normalmente cliente privado vem até nós, né, pedir uma proposta, né, e aí a gente estuda o cliente para fazer uma proposta de acordo com o passo que ele pode dar, né, e a questão de licitações, a parte de governo, né, tanto estadual quanto municipal, na verdade a gente recebe o edital, né? Recebe assim, é lançado o edital pelo governo ou pela prefeitura e a gente sempre está acompanhando, né? Você tem que estar acompanhando o Diário Oficial para sai sempre no Diário Oficial, né? E daí o passo é da empresa, é da agência? Não, a gente acompanha diariamente, né? O Diário Oficial, até porque a gente atende, né, governo, então a gente tem que ler o Diário Oficial todos os dias. Mas quando a gente vê um lançamento de um edital para licitação de agência de propaganda para o governo, a gente já tem uma equipe pronta e capacitada para poder executar isso. E aí, no próprio edital, já tem todas as orientações do que é necessário para fazer, né? Participa quem quer uma licitação aberta, né? E tem alguns pré-requisitos, né? Lógico que eles pedem. E aí a gente entra em concorrência, né? Agora, igual você falou, a A4 é uma das maiores do estado, né? E vocês não fazem acepção de clientes. Nós vimos ali nos vídeos que você atende o shopping, atende o governo, mas também atende marcas pequenas, né? Pequenas, exatamente. Um trabalho de agência grande, ela não é feita só de clientes grandes, né? Uma agência é feita pelo número de clientes que ela atende também. Então, assim, a gente aprende muito com clientes pequenos. Os clientes grandes têm uma situação, é muito trabalho, né? E normalmente existe um setor de marketing dentro do cliente. Com os clientes médio e pequeno porte, a gente tem uma outra abordagem. Normalmente eles não possuem um setor de marketing. Existe um trabalho maior aí de planejamento com eles, né? E para poder pautar o que é eles precisam, para a realidade deles, né? Mas eles chegam, os clientes, porque nós vemos os clientes grandes, por já terem um departamento de marketing dentro, muitas vezes eles já chegam aqui com uma ideia formatada. Então, a grosso modo, seria mais fácil de você trabalhar dentro de uma ideia formatada. Mas o que nós vemos é assim, a gente estuda muito e vê uns cases de que o cliente chega na agência já querendo uma coisa pronta. Não, eu já sei, o meu problema aqui, eu quero que você faça outdoor. Eu quero que você faça anúncio em jornal. Já o pequeno, ele te dá essa margem de dizer para ele o que ele precisa, ou ele já chega aqui também certo do que ele quer, eu quero que você faça isso. Só retificando o que você falou, mesmo os clientes grandes que sabem o que querem, na verdade, eles sabem identificar melhor o problema deles, né? E sabem solicitar melhor, porque eles têm um departamento de marketing, então fica mais objetivo. O cliente médio e pequeno, como não tem um setor específico para isso, acaba que o atendimento e planejamento precisam ter esse papel de identificar o problema. Às vezes o cliente até consegue realmente identificar, mas é nós que temos que saber o direcionamento. Interessante, porque às vezes é a ideia de que nós temos de que por ele ser maior, talvez já viria mais encaminhado, mas não, porque a gente acaba tendo que estudar, né, tanto o problema quanto o objetivo, para realmente propor alguma coisa que seja viável e realmente alcance o que ele precisa, né?
que dê impacto, a gente sempre procura isso, né? O nosso trabalho é sempre gerar impacto, gerar buzz, gerar, né, recall. Então, isso tem que ser estudado internamente, sim, não tem nada pronto, não. Tem nada pronto, né? Agora, nós tivemos uma palestra recentemente, de uma professora levou um palestrante, que ele nos levou a entender que o mercado hoje está muito mais assertivo. Então, antigamente você não tinha como medir com tanta precisão os seus resultados, né? E hoje, tanto o pequeno como o grande, ele cobra da agência essa assertividade, o marketing de performance, né? Cobra resultados, com certeza, né? Cobrar do resultado nosso. Por isso a gente fala, eles vêm pra gente achando que às vezes o marketing é milagroso, né? O marketing não é milagroso, não né? Faz milagre, não tem faz uma fórmula milagre. mágica. Às vezes a gente tem que identificar junto com o cliente que não só a gestão de marketing vai dar resultado para ele. Às vezes a gestão financeira, dele tentar uma negociação melhor para tentar fazer uma promoção, tentar, né, um bônus, um desconto, né? Não é uma fórmula pronta. Às vezes é uma gestão de produção para ver se tem uma entrega melhor, se tem, né, se pode aprimorar o serviço, né? Então, assim, o marketing ele não faz milagre, mas ele consegue identificar pontos de melhoria para abertura no mercado, né? Marketing é mercadologia, então a gente tem que estar sempre atento a essas visões, tem que sempre estar atualizado, né? Meu primeiro estágio foi em 2002 e quando no primeiro dia de trabalho a minha chefe falou, leia jornal todos os dias. Hoje em dia a gente tem internet, né? Na época não era tanto, mas né, sempre tem esse olhar curioso de saber as informações para poder levar para o cliente o que é a realidade, qual é o passo que a gente pode dar e né, para poder ter mais essa assertividade, né? Mas hoje também se tratando do século que a gente vive e das ferramentas que nós temos, nós não vamos falar aqui de marketing digital, mas hoje nós conseguimos medir tudo praticamente dentro do âmbito digital, né? Clientes grandes a gente consegue mensurar melhor porque eles costumam ter, né, um setor de TI interno, né, um sistema de informação interno mais eficaz, né? Tanto de geração de relatórios e tal, então a gente consegue ter acesso a dados. Nós, para promovermos essas campanhas, ter acesso à informação do cliente é muito importante. E às vezes o atendimento e o planejamento tem que ter esse olhar investigativo, né? Então, assim, não basta só o que o cliente me traz. É preciso solicitar alguns dados extras que às vezes ele não está muito atento, né? Procurar algum release, né? Alguma matéria que vai complementar a informação, né? Trazer isso para poder montar um briefing, porque o briefing tem muito disso, é ele que vai encaminhar, vai nortear, né? Vai nortear as informações dentro da agência para ser assertivo. Então, quanto mais informações que sejam relevantes, não só encher linguiça, né? Informações relevantes, né? Aquela situação que tem que ser sanada, né? Realmente. Agora, é interessante, você falou sobre atendimento, e vou até iniciar aqui falando assim, o profissional de atendimento hoje, vocês já são uma agência assim, bem consolidada no mercado, o que o profissional da A4 hoje, vocês podem dizer, é o diferencial, assim, quanto formação ou experiência de trabalho, a experiência que os profissionais aqui da A4 têm de atendimento, porque vocês atendem grandes contas, e isso, como você falou, o atendimento, ele vai fazer esse primeiro contato com o cliente, ele vai, vamos dizer assim, cavucar essas informações, né? Então, assim, o diferencial do profissional de atendimento no mercado hoje, como é que você vê? No mercado, né, não só dentro da agência, né, eu acho que no mercado, o profissional de atendimento, ele não é só um tirador de pedido, né? Isso. Não a professora fala sempre isso pra gente. É um clichê, mas que é realmente verdade. O atendimento, ele tem que ter sensibilidade para escutar as entrelinhas, né?
Eu acho que é um grande diferencial, mais do que o conhecimento da própria profissão, ter essa sensibilidade que a criatividade que permite isso, né? A gente ter essa sensibilidade, ou na verdade o contrário, né? A sensibilidade que permite a gente ter acesso à criatividade. De, na verdade, entender, né, realmente o que é necessário, o que é relevante, qual é o verdadeiro problema, qual é o verdadeiro objetivo, porque às vezes ele fica meio nebuloso e é necessário ter muita atenção para trazer as informações certas. Então, assim, eu quero um pastel de queijo, mas tenta entender o porquê que ele quer um pastel de queijo, entendeu? Entendi. Então, assim, por quê? Uma análise de contexto. Exatamente. Então, assim, aí o que eu tenho que entender no entorno disso? Tem algumas informações aqui, algumas notícias que estão ocorrendo no mercado que eu acho que tem a ver com isso. Então, assim, eu acho que o profissional de atendimento, ele tem que ter uma perspicácia, né, de entender, de, né, ter essa sensibilidade para poder realmente trazer para dentro da agência, porque ele é a porta de entrada, né? Porta de entrada. E a formação também é importante, não é? Você ter um profissional. Sim, a formação, hoje em dia, não só a formação, quanto a pós, né? Eu acho que hoje em dia o mundo está pedindo muito isso, né? A gente está sempre bem informado, assim. Existem muitos cursos não só de pós, mas de atualização, né? Eu sou atendimento, mas eu tenho outras coisas outros cursos que eu fiz para poder complementar o que eu faço no meu dia a dia. Eu fiz um curso de redação, eu fiz um curso desses programas de desenho e fiz curso de digital, porque se eu não entender o que a agência faz e como a agência pode fazer, eu não vou saber demandar, né? Então é importante a gente ter esse olhar do outro lado, né? Para poder realmente ser mais assertivo, né? Hoje em dia o profissional ele tem que ter essa sensibilidade de entender o outro lado, né? Não é? Ainda mais o atendimento, né? Porque a gente tem aquela máxima de que o atendimento ele é a agência do lado de fora e é o cliente aqui dentro. A gente diz que a gente está no meio às vezes no meio da briga e às vezes no meio de campo. Para poder tentar ver o que é melhor para os dois lados. Afinal de contas, o atendimento está dentro do cliente, né? Ele tem que ter essa... É uma atividade diplomática, vamos dizer, né? De conciliação de dois lados, né? Porque de um lado existe o cliente com expectativas, com anseios, com metas a atingir, e do outro tem o criativo, que tem várias ideias geniais e que às vezes a gente precisa, mas também muitas ideias boas, né? Mas a gente precisa avaliar o que é viável ou não, né? E você tocou nesse ponto, é interessante. E como é que os demais setores veem o atendimento? Você falou, né, uma questão diplomática, mas no dia a dia, assim... Não, aqui dentro da agência, né, em outros mercados existem outros tipos de configuração, né? Depende da agência. Isso. Né? Já teve agência que eu trabalhei em que o atendimento não podia entrar de forma nenhuma na criação, né? Existe o papel do tráfego. Uhum. Aqui na agência... Como é que funciona aqui? Aqui a gente tem total liberdade de entrar na criação e tanto a criação nos procurar. Então, assim, o fluxo das informações, ele é mais fluido, né? Mais maleável, né? Aconteceu, vamos lá, vamos fazer. Não tem esse entrave, não, porque a gente acredita que as coisas têm que ainda acontecer, né? Então, a gente tem salas de reunião, tem locais para as pessoas se reunirem, para poder sentar e conversar, porque a gente acredita que uma boa comunicação é que realmente vai levar, que vai levar o que a gente precisa para ser assertivo. Então, é um trabalho bem fluido em todos os setores, na verdade. Por exemplo, o trabalho chegou aqui na agência. Uhum. Então, o atendimento chegou com um briefing. Vocês reúnem toda a equipe ou não? Ou é por setores?
o atendimento, a criação depois, como é que... Depende da bomba que cai na mão, depende do prazo. De como ele chega, se ele chega antecipado, bacana, agora tem coisa que chega de última hora, depende de como a demanda chega, né? Então nós não temos aqui aquele fluxo engessado, né? O fluxo, a gente está sempre aberto a atender as demandas do cliente, né? É lógico que a gente às vezes tem um tempo mínimo para conseguir atender, né? Porque tem coisas que ontem, né? Eles pedem, né? Exatamente, tem muitos que chegam, muitas demandas, né? Acho que 80% chega para ontem, né? Mas você quer saber o fluxo que deveria ser ou o fluxo que acontece? Vamos falar da experiência da A4, assim, de como acontece, né? Na verdade, o atendimento normalmente chega e troca uma ideia com a diretora de atendimento sobre o que aconteceu e tal, ou às vezes nem troca, já faz um briefing. A gente tem o cuidado de pegar informações relevantes para acrescentar, né, para colocar, né, no pedido interno de trabalho, e aí é demandado para dentro da agência, né? Para dentro da criação, desculpa. Dentro da criação existe a parte de brainstorming, onde eles fazem a parte de né, tentar entender e trazer os insights para criar a campanha. E, paralelo a isso, acontecem as demandas para os setores de mídia e para a produção. Normalmente, o que a gente consegue adiantar é quando a gente já tem as peças definidas. Isso é importante. Se a gente não tem as peças definidas, primeiro é apresentado a proposta, né, da campanha para o cliente, e após a apresentação e definição de quais são realmente as peças que vão entrar nessa campanha, aí a gente entra para mídia e produção, né? Então aí depende do detalhamento. Do detalhamento, entendi. Agora, e como é que é feita essa apresentação para o cliente? O cliente vem até a agência, vocês vão até eles? Existe alguma, dependendo do tipo da campanha, alguma apresentação diferenciada? Depende da campanha, exatamente. Depende da campanha, depende da urgência do cliente. Né? A gente gosta que o cliente venha até aqui para entender como é que é o nosso trabalho. A gente tem, né, essa daqui é uma das salas nossas de reunião, a gente tem mais outros. E para poder recebê-los e apresentar a nossa campanha. A gente tem um projetor que projeta, né, num tamanho maior a televisão, mas quando existe a necessidade de ir até o cliente, porque tem mais pessoas, né, nós vamos, a gente tem todo o material para poder levar, de note e tal, né, projetor, e para poder passar isso para o cliente. Normalmente é uma prática do dia a dia da agência fazer apresentações, tanto em vídeo, como vocês viram, quanto em PowerPoint, né? E a gente, para caracterizar a qualidade do serviço da agência, né? Para ter uma boa apresentação, né? Então, isso também faz parte do trabalho de atendimento e planejamento, né? E essa boa apresentação muitas vezes é um fator decisor. Não é decisivo? Porque a gente deixa tudo muito claro, né? A gente coloca normalmente o cenário, objetivos, o problema, a linha criativa, né, detalhada, e depois vem com as peças apresentando. E aqui dentro da A4, o profissional de planejamento, como é que ele trabalha aqui dentro? Na verdade, a gente tem, todos os atendimentos são formados em marketing, né? Então, assim, a gente tem a capacidade também de fazer o planejamento. Mas vocês não trabalham com uma equipe só de planejamento? Ou o atendimento, Então, e tem também uma outra pessoa que é responsável pelo planejamento, né? Então, assim, na verdade, existe uma troca e um planejamento conjunto. Entendi. Porque o atendimento, ele leva muita informação, né? A gente é como se fosse o gestor daquele cliente, né? Então, a gente tem o papel de levar para o planejamento muitas informações relevantes e tal, pontuar também algumas coisas que a gente entende que é o caminho,
E aí o planejamento vai compilar isso no que ele for fazer de estratégia. Tudo tem que ter um planejamento. Tem que ter. Hoje em dia, eu acho que já é meio premissa básica, assim, é você sentar, analisar o mercado que o cliente está inserido, analisar qual é o contexto dele, né, o público-alvo principalmente, né, e hoje em dia, quanto mais definido o público-alvo a gente tem, melhor a gente consegue desenvolver, né, para ser mais assertivo, e com isso o papel do planejamento é fundamental numa situação dessa. Né? E vocês usam algum software específico aqui na agência para workflow ou que seja para gestão de alguma coisa? Vocês usam software específico? Usamos o Public Manager, né? Inclusive nós vimos em sala esse. Eu acho que é o software básico, né? Aqui no mercado, normalmente é usado em muitas das agências. Tem o Public Express, que é uma versão pocket, né? Vamos dizer, do Public. E o pedido de trabalho é feito todo lá, né? Uma outra para a gente já caminhar para o final aqui, o gerenciamento das contas e a prospecção de contas, ela é feita por um setor específico ou não? Pelo atendimento. Pelo atendimento. O atendimento Ele é o dono daquela conta, vamos assim dizer. O atendimento, normalmente, com questão de prospecção de clientes privados, né? Questão de licitação, a gente já tem uma equipe mais específica para isso, né? Que tem experiência em licitação. E a parte de prospect, normalmente algum cliente entra em contato por e-mail, por redes sociais, por telefone, e aí é direcionado a algum atendimento que, né, entra em contato, né, tenta entender o que o cliente está querendo para poder montar uma proposta de trabalho. Você falou e também a professora explicou para a gente em aula acerca dessa perspicácia que o atendimento tem que ter. Muitas vezes você está dentro do cliente e você, com a sua sagacidade e análise e a própria formação, você vê algo que poderia acrescentar ao cliente. Acontece muito isso. Se você chega, o cliente já sabe que vai fazer um outdoor. Às vezes você chega para fazer uma visita, você percebe alguma coisa e você acaba sugerindo aquilo a ele. Isso acontece? É comum? Muito recorrente. Na própria criação de campanha também, muitas vezes de proatividade da criação, trazer peças que vão complementar, né, que realmente vão ser mais objetivas, né, para a comunicação. E o atendimento também tem esse papel de observar, né, para ver se consegue acrescentar mais alguma coisa. E agora, para a gente finalizar, os nossos colegas estão assistindo na sala, o que você diria para quem quer seguir a carreira de atendimento, de planejamento? Você que já tem uma experiência na área, quanto tempo você trabalha na área? Eu comecei em 2002 como estagiária aqui na 4 mesmo. Então, o que acontece? O profissional de atendimento, eu acho que quanto melhor ele treinar o olhar dele para o negócio, do cliente, para o mercado, para dentro da agência, né? Ter esses vários olhares, né? E ver quais desses olhares são necessários para aquela situação, né? Eu acho que é fundamental você ter, né, o conhecimento acadêmico, né, da graduação, né, caso especializações, a especialização. Hoje em dia a gente tem acesso, né, de várias maneiras. Hoje não tem como, né, um profissional de atendimento e planejamento não ter uma especialização em marketing. É um pouco mais complicado, porque a especialização em marketing, ela traz esse olhar mais aprofundado sobre o que a gente pode trazer de dentro do cliente, né, ou levar para ele também, né, porque não é só... É uma troca, né? É uma troca, porque a gente entende que não é só a propaganda ela só revela o que existe, né,
Filosófico isso. A propaganda, ela revela o que existe, não tem jeito, não tem como a gente inventar uma coisa que, né, que não existe. E dentro do cliente, a gente levar esse olhar para dentro do negócio dele analisar outros setores que podem influenciar no que é o marketing, né, no que a gente vai revelar, né? É um setor de produção que tem um programa de sustentabilidade, é um programa de gestão financeira eficaz que consegue montar promoções efetivas, descontos, trazendo benefício para o cliente e para a empresa. E aí o marketing, ele vai, na verdade, ele só vai fazer esse trabalho de revelar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de levar isso para o cliente, né? O planejamento, ele não é sonho, ele precisa ser um planejamento real. E para a gente trazer esse real para acontecer, você precisa enxergar o dia a dia do cliente, os anseios dele, as expectativas dele, para tornar isso uma meta e um objetivo alcançado. O digital está ganhando mercado hoje aqui dentro da A4, porque nós vimos aqui, vocês têm o shopping. Eu vi até um vídeo que vocês fizeram para ser esporte e mais umas outras campanhas, né? Porque o digital, ele, querendo ou não, ele é mais em conta. Não é? Não, é um mito. Vocês estão vendo isso? É mito. Isso é mito. Um digital bem feito. Um digital bem feito é um digital bem detalhado, então você tem que ter quanto melhor você definir o seu público-alvo, mais assertivo você é. Só que para você definir seu público-alvo, você tem que estudar ele. Pesquisa. Então, pesquisa, né? Ou você ir fazendo digital e depois ir descobrindo o seu público-alvo pelo número de acessos, essas coisas, né? Pelos relatórios. Isso vai se atualizando. Mas aí até você descobrir é um esforço, né? E hoje em dia as próprias redes sociais, os canais estão dificultando, mudando os algoritmos, as regras. Ontem mesmo o YouTube mudou uma regra dele, né? Você ficou sabendo? Não. Ontem mesmo o YouTube colocou novas regras sobre monetização. Ele mudou né, a questão da monetização dele somente a partir de canais com 10 mil inscritos e depois de uma avaliação dele. Ou seja, quem está entrando nesse mundo tem que entrar sabendo disso, né? E tem que produzir conteúdo. A questão do inbound marketing hoje em dia, do branding content, realmente está sendo bem relevante, né? E as pessoas têm interesse nisso porque traz conteúdo, traz informação, né? Não é só a questão da marca, né? A questão o interessante disso é que as marcas se tornam fonte de informações, né? Sim. É um pouco duvidoso, né? Porque pega a sardinha para ele, mas muitas vezes eles trazem informações que são relevantes para o público dele, né? Então você vira fonte de informação e acaba até concorrendo com redes de comunicação. Porque na verdade o conteúdo, o que vai fazer o público interagir é o conteúdo. Às vezes as pessoas, e a gente estuda e as pessoas às vezes até procuram quem está fazendo uma faculdade, porque acha que faz uma página no Facebook e os seus problemas acabaram a partir de agora. Não, porque estão na internet. Mas é o conteúdo, né, que é importante. E assim, é importante frisar também que a gente sabe da explosão do digital, mas ele não é único. É 50% digital e 50% offline. Então, assim, o trabalho offline, ele tem a sua relevância e ele tem que ser considerado, né? A gente sabe que existem hoje em dia negócios que são digitais, negócios que nasceram na internet, né? Mas um exemplo são negócios digitais que abrem showrooms de experiência, né? Lojas conceito. Então, assim,
não existe só negócio digital, tem que ter a questão do apoio físico mesmo, né? As pessoas gostam de ver, as pessoas são sinestésicas, elas gostam de pegar, de tocar, de experimentar. Isso é importante, né? E a tendência é essa. Ótimo. Então nós vamos encerrando por aqui. E assim, eu queria agradecer em nome da professora Priscila e da turma, a Faculdade Novo Milênio. Te agradece a você, a diretoria que liberou a gente passar esse momento aqui. E espero que fique a dica para os próximos, os outros, terceiros, quartos, quintos períodos que vem por aí. Que é sempre interessante a gente trazer essa visão prática de quem vive, porque a gente está sentado na cadeira da faculdade aprendendo. E daqui a 6 meses nós vamos estar aqui. Quem sabe alguns que estão acompanhando a gente que podem vir parar aqui. É isso aí. Ok? Muito certeza. Obrigado. Obrigada a vocês. E a gente encerra por aqui essa pequena entrevista.